Eu sempre alerto as pessoas que corrupção não tem partido. As pessoas que acham que o cidadão é de esquerda e por isso é corrupto, ou que o cidadão é de direita, é honesto. Não, saibam, senhoras e senhores, que honestidade é uma questão de caráter. Ideologia é uma questão de visão de mundo. Não tem nada a ver. Tem corrupto na direita, tem corrupto na esquerda, tem corrupto que não tem ideologia nenhuma. O caso aqui do Rio de Janeiro é clássico. Cláudio Castro, tentando se equiparar a Sérgio Cabral, pode até ter superado o Sérgio Cabral. Mas como, garotinho? É porque o Cláudio Castro, pelo menos em público, fingia decência. Cantava louvores. Ninguém sabia que ele ia nas festas do Vorcaro. A situação está se complicando cada vez mais para o Cláudio Castro e, consequentemente, para o seu partido aqui no Estado. Fontes seguras afirmam que, quando descer e colocar o pé no Brasil, a primeira atitude do senhor Flávio Bolsonaro vai ser desfazer a chapa toda que está montada no Rio. Por quê? Um dos seus senadores, Cláudio Castro, é hoje favorito não à cadeira do Senado, mas a uma cela na prisão. O outro é disputadíssimo, o Canela. Mas ele é disputado pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Federal. Ambos querem prendê-lo. Estão disputando quem consegue a decisão judicial mais rápida. Situação complicada. E aí, a informação que eu tenho, também de fontes bastante fidedignas, que o Douglas Ruas já sinalizou que vai jogar a toalha e não será candidato a governador. Ele pretendia disputar uma cadeira à Câmara Federal, mas foi barrado pelo seu padrinho Altineu Cortes. E vai tentar ser novamente deputado estadual para tentar continuar presidindo a Assembleia Legislativa. Acho que esse rapaz não caiu a ficha dele. Sinceramente. Ele acha que vai conseguir, com este mandato agora, influenciar a próxima legislatura, é acreditar que a maioria desses deputados vão se reeleger. Eu aposto com quem quiser que a renovação, que tem sido em média de 30% na Assembleia Legislativa do Rio, de um mandato para o outro, vai ultrapassar a casa dos 50% desses deputados que estão aí, não vão voltar. Porque vai constar na história de cada um deles os votos que eles deram para soltar a deputada Lucinha, cujo filho, secretário de Eduardo Paes, e ela, presa pela Polícia Federal, acusada de ser a madrinha da milícia do Rio do Zinho. Em conversa dela com o Zinho, dizendo, olha, eu já falei com o comandante do batalhão. Difícil acreditar que a população vai votar nessa gente, para voltar. E também não vai votar para quem votou para soltar o deputado do Comando Vermelho. É uma disputa interessante no Rio de Janeiro entre a milícia e o Comando Vermelho, mas ambos com ligações com o governo estadual. Que tristeza! Não bastasse a corrupção institucional, a roubalheira do dinheiro público, a falência institucional, moral, agora nós chegamos à conclusão que o governo do Estado virou aquilo que foi dito neste programa pela primeira vez pelo advogado Vitor Travancas, o governo de Cláudio Castro, o Palácio Guanabara,
era o escritório do crime organizado. Todas as provas estão aí. E um detalhe: quadrilha organizada para o tráfico, quadrilha organizada para a milícia e quadrilha organizada para roubar dinheiro público. Porque quando é descrito pelo ministro André Mendonça, a decisão que, estranhamente, com esses áudios todos que nós vimos, mandou apenas fazer busca e apreensão, porque, com toda sinceridade, aqueles áudios são tão comprometedores que a decisão correta seria de prisão. O Cláudio Castro, que será preso hoje ou amanhã, mas já devia ter sido preso nesta fase da operação. É um escárnio o que nós assistimos, porque é a confirmação de tudo que eu venho há mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, batendo aqui neste programa a respeito do que se tornou Cláudio Castro ao longo do governo. Ele sempre foi ladrão, mas era um ladrão de galinha. Roubava dinheiro da Fundação Leão 13, tomava grana ali de alguns programinhas, mas ao conhecer Rodrigo Bacelar, ele sobe de patamar. E aí, o cargo de governador do estado lhe deu abertura para os salões onde o senhor Vorcaro, o senhor Ricardo Magro e outros chefes de organizações criminosas roubam dinheiro público. Eu até faço um questionamento. Qual dos bandidos é pior? Os bandidos que foram mortos pela polícia são bandidos, não deixam de ser bandidos, na invasão do Complexo do Alemão, ou aqueles que roubam bilhões dos cofres públicos? Olha, só no caso do Master, são 3 bilhões perdidos. E a comissão deve ter sido grande, porque se o intermediário está escrito na decisão do senhor ministro André Mendonça, recebeu 0,6% de comissão, o cara que intermediou o negócio de 3 bilhões e meio, segundo André Mendonça, quanto não recebeu quem autorizou o negócio? Uma barbaridade. Se você não viu, preste atenção, que eu vou botar alguém até que defendia muito o governo Cláudio Castro, as organizações Globo, porque, desculpem, nos últimos carnavais, quem patrocinava o camarote da Globo era a SEDAI. Não sei para quê, mas gastou 5 milhões e meio no último carnaval para patrocinar o camarote da Globo, achando que ele tinha comprado as organizações Globo. Veja o que o Jornal Nacional mostrou para todo o Brasil. A Polícia Federal encontrou no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, trocas de mensagens dele com o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, do PL. São trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e o ex-governador. Os diálogos revelam a proximidade entre os dois, que chegaram a se encontrar no Brasil e também no exterior. Em maio de 2024, Vorcaro convidou Castro para um evento pequeno, uma degustação de uísque. Castro pergunta: que horas e onde? Vorcaro manda o endereço do local em Nova York e diz 15h30. Só homens. Serão 10 pessoas apenas. Castro responde: eu vou. Segundo a PF, esse evento custou mais de $1 milhão pagos por Vorcaro. No dia seguinte, o Rio Previdência, o Fundo de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio, investiu R$80 milhões no Banco Master. Um ano antes, Cláudio Castro e Vorcaro já tinham se encontrado em Nova York para um jantar. A conta, de acordo com a Polícia Federal, passou de $13 mil e também foi paga por Vorcaro.
6 meses depois, o Estado do Rio começou a investir no Banco Master. Em 1º de novembro de 2023, foram 40 milhões de reais. No dia 6, os dois se reuniram em São Paulo. E 4 dias depois, o Estado aplicou mais 80 milhões de reais no Banco Master. Tudo feito de forma escancarada. Não teve irregularidade nenhuma. Por exemplo, no caso da SEDAI, foram encontrados no senhor Antônio Carlos, diretor financeiro da SEDAI, 77 milhões numa conta nas Ilhas Virgens, paraíso fiscal. Eu publiquei o número da conta, o e-mail da conta e quem depositou o dinheiro. Você sabe o que aconteceu com o Antônio Carlos? Vocês acham que ele foi demitido? Não. Ele fugiu do Brasil. Foi demitido agora pelo desembargador, né? Mas já estava fora do Brasil, sumiu da SEDAI, desapareceu. Mas nem assim foi demitido o Cláudio Castro. Vergonha. Um verdadeiro, sabe? Eu não sei nem que nome se dá a isso. Chamar isso de roubo, isso é tudo contra a população. Depois, não querem que o povo tenha raiva dos políticos. Mas tem político que dá razão. Infelizmente, é a verdade. Não são todos, né? Mas você pega uma Assembleia que não teve coragem de abrir uma CPI para investigar o Master. Até foi pedido, mas o presidente não aprovava, não colocava em votação. Tudo armado, um verdadeiro circo. Agora, é preciso saber o seguinte: quem acompanhava Cláudio Castro nesses encontros com Daniel Vorcaro? Quem acompanhava Cláudio Castro nesses encontros com Ricardo Magro? Eu, por exemplo, naquele encontro de Nova York, da Refit, eu mostrei o Ricardo Magro sentado na mesa com Rodrigo Abel, com o secretário de Fazenda, Juliano Pascoal, depois sentado na mesa com o próprio governador. Está lá, eu botei o vídeo, me mandaram o vídeo. Depois foi publicado pela revista Veja, pela Folha de São Paulo. Uma vergonha. Uma vergonha. É por isso que eu digo que eu não sei onde isso vai parar.